Jesus chamou 12 discípulos para segui-lo, no início da sua trajetória de ensino e milagres na terra. Discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Os 12 discípulos originais de Jesus, também chamados de apóstolos, eram pessoas simples, aprendizes, pescadores, trabalhadores comuns que aceitaram o desafio de seguir ao Senhor. Foram usados extraordinariamente por Deus para que a mensagem de salvação de Jesus chegasse até nós hoje. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Simão Pedro, conhecido por sua impulsividade e temperamento sanguíneo. Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens e passou por uma grande transformação ao longo da sua caminhada com Cristo. Cheio de altos e baixos, Pedro foi aquele que tentou andar sobre as águas, mas afundou por duvidar. Ele confessou sua fé e negou a Jesus 3 vezes, mas se converteu e foi usado como apóstolo, separado para pastorear as ovelhas de Cristo. Tiago foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Jesus os repreendeu, ensinando que entre eles não deveria haver nenhum superior aos outros. Ele serviu como apóstolo e anunciou o Evangelho com fidelidade. Tiago foi morto na perseguição de Herodes como um dos primeiros mártires cristãos. Ele e seu irmão João foram apelidados de Boanerges, que significa filhos do trovão, devido à sua natureza enérgica. Depois da ressurreição, João foi um dos apóstolos que exerceu o papel de liderança na igreja primitiva ao lado de outros apóstolos. João trabalhou arduamente em defesa da fé em Cristo e pela expansão do Evangelho. Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja primitiva após a ressurreição de Jesus. Ele escreveu 2 cartas do Novo Testamento. 2. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João era conhecido como o discípulo amado. Ele era originalmente um discípulo de João Batista e passou um dia na casa de Cristo. Mateus foi chamado por Jesus para segui-lo, enquanto estava sentado em sua cabine de cobrança. Publicanos como Mateus eram mal vistos pelos judeus e religiosos, mas Jesus quis trazê-lo para si. Apesar disso, ele era dedicado, se prontificando a morrer com Cristo. Por isso, duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as marcas de seus ferimentos. Porém, Tomé creu no Senhor e se tornou um apóstolo que trabalhou pela fé cristã. Ele é lembrado por sua declaração de fé após ver Jesus ressuscitado: Senhor meu e Deus meu. 9. Tiago, filho de Alfeu. Possivelmente ele terá sido um membro do grupo político-religioso conhecido como Zelo. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, André era conhecido por ser um evangelista e por trazer pessoas à fé em Jesus. Foi ele quem trouxe Pedro a Cristo. Judas traiu seu amigo Jesus com um beijo no jardim do Getsemane. Judas sentiu remorso de sua traição e se suicidou. Jesus transforma pessoas comuns em discípulos capacitados. Jesus foi preso pelos líderes judeus e sentenciado à morte numa cruz. Mas quando Cristo trabalhou em suas vidas por meio do Espírito Santo, eles foram capacitados para a grande missão cristã. Jesus não tinha vindo chamar os que se acham justos, mas os que sabem que são pecadores. Mateus não desistiu do seu chamado, perseverou se tornando um dos 12 apóstolos. Mateus também foi autor do Evangelho de Mateus. 8. Tomé, isso significa que não estamos longe dos planos do Senhor Jesus. Ele também quer que sejamos seus discípulos. Era também uma pessoa disposta a ajudar e servir. Deus também pode te tornar mais parecido com Cristo. Busque ensinar a outros sobre Jesus. Se prontifique a perseverar na fé e conduzir almas para o reino de Deus. Foi convidado por Filipe a vir e ver o Senhor. Jesus o impressionou com sua onisciência, o que levou Natanael a se tornar um discípulo.
Tiago se tornou um dos apóstolos, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, passando a trabalhar ao lado dos outros apóstolos para a expansão do Evangelho. Tadeu é mencionado nas listas dos 12 apóstolos, mas não há muitos detalhes específicos sobre ele nas Escrituras. Judas Tadeu também se tornou um apóstolo e serviu ao Senhor junto dos demais discípulos. 10. Tadeu Natanael confessou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Bartolomeu tornou-se num crente e viu muitos milagres de Jesus. 7. Mateus. Mas antes de conhecer o amor, João demonstrou ser intransigente, vingativo e ambicioso. João teve uma relação próxima de Jesus e foi transformado por ele. Junto de Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo mais íntimo do Senhor. Também atuou como evangelista pessoal, trazendo Natanael para Jesus e levando alguns gregos que queriam conhecer o Senhor. Antes da multiplicação dos pães e peixes, Jesus provou Filipe, perguntando onde comprariam pães para dar a 5.000 homens juntamente com mulheres e crianças. Filipe respondeu que nem com o equivalente a 8 meses de trabalho, menos 200 denários, se compraria o suficiente para cada um comer. Ele focou na solução financeira, mas depois reconheceu que Cristo pode todas as coisas. 5 Filipe, em nome de Jesus. João operou curas e milagres. Foi preso, açoitado e perseguido, até ser exilado na ilha de Patmos. Ali foi onde ele teve a revelação do livro de Apocalipse e morreu. João foi autor de 5 livros do Novo Testamento, que são o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Conheça melhor a história do apóstolo João. 3. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João. Ele e seu irmão, João, fizeram um pedido às escondidas dos outros discípulos, para se assentarem, cada um ao lado do Senhor Jesus no seu reino. Tiago aprendeu que no reino de Deus, maior é o que serve. Conheça mais sobre a história de Tiago. Era irmão de Pedro. André foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Conheça mais sobre a história de André. Filipe foi chamado por Jesus enquanto ainda estava em sua casa em Betsaida, mesma região de Pedro e André. Noutra ocasião, Filipe pediu para ver o Pai, revelando que ainda não tinha a compreensão completa da verdade. 6. Bartolomeu. Bartolomeu foi apresentado a Jesus por Filipe e inicialmente duvidou que algo bom pudesse vir de Nazaré, um servidor público, cuja função era coletar impostos. Certo dia, à mesa na casa de Mateus, Jesus foi questionado por que se assentava com cobradores de impostos e pecadores. Conhecido por sua incredulidade, Tomé, como os outros discípulos, era lento em compreender o significado das palavras de Jesus. Tomé estava ausente quando Cristo apareceu ressuscitado para os discípulos, também conhecido como Tiago, o menor, para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, e o outro, Tiago, irmão de Jesus, chamado de Tadeu ou Lebeu, para distingui-lo de Judas Iscariotes, o traidor. 11 Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o cananeu, ou Simão, o Zelote, para não confundir com Simão Pedro e outros homens chamados Simão o Leproso, o mágico, o curtidor. 12. Judas, o traidor de Jesus, Judas, foi escolhido para ser um dos 12 discípulos mais próximos, mas acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata, que serviriam para comprar um campo. Além disso, Judas demonstrou ser ganancioso, hipócrita e desonesto, traidor e calculista. Os discípulos eram pessoas simples, vulneráveis e despreparadas como nós. Jesus ainda hoje transforma vidas e usa-as para o seu propósito. Se Cristo concedeu graça, viu potencial e transformou vidas no passado,
Ele também pode transformar as nossas vidas. Basta aceitar o convite para ser e fazer discípulos.